Boa tarde, vamos informar. O Presidente da República reuniu-se com representantes de instituições financeiras africanas, democracia e vida econômica do país, abordadas no encontro entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior. Cefo Pescas acolhe o ciclo de formação sobre economia azul. Tem notícias do desporto e do mundo internacional para ver agora na edição de quarta-feira, 14 de maio de 2025. Do Hoje Notícias, que começa agora. Renovados os votos de uma boa tarde, seguimos a informar no Hoje Notícias. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, orienta a reunião com os representantes de instituições financeiras multilaterais africanas. O Alberto Capitão está no local e tem mais detalhes sobre este assunto. Ainda ao longo deste jornal vamos ter aqui o Alberto Capitão. Por ora seguimos. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência no fim da tarde desta terça-feira o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. O encontro serviu para, segundo o líder do maior partido da oposição no nosso país, o encontro serviu para a abordagem de aspectos ligados à consolidação da democracia. Adalberto da Costa Júnior referiu também que a ocasião foi aproveitada para abordar questões de natureza económica e social do país. Espero que este período que aqui estivemos, de partilha, creio sincera, de todos, nos tenha permitido identificar a absoluta necessidade de fazermos melhor para o futuro e de correspondermos àquilo que os angolanos esperam de nós, uma melhor Angola, de facto. Nós gostaríamos de poder dizer que, independentemente da diversidade política, de sermos oposição, nós queremos uma Angola. E, portanto, pelo tempo que decorreu, deu para perceber que houve uma abertura para o debate e nós todos estamos esperançosos que não tenha sido um debate em vão. Agora sim, vamos ao encontro do Alberto Capitão, que está a acompanhar a reunião em que o Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, orienta com os representantes de instituições financeiras multilaterais africanas. Alberto Capitão, quais são os detalhes sobre esta reunião? Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Vamos a qualquer momento ter o Alberto Capitão aqui em direto neste jornal para falar do encontro que o Presidente da República mantém esta manhã com os representantes, ou seja, representantes de instituições financeiras multilaterais. Por ora, seguimos a zona da Kamushima em Luanda. A zona da Kamushima, em Luanda, no município da Samba, é apontada por alguns municípios como uma das mais críticas em relação ao saneamento básico e acumulados de resíduos sólidos, numa altura em que já passam 4 meses desde que se instalou o surto da cólera no país. Especialistas em saúde pública entendem que a transição da estação meteorológica pode facilitar na redução de casos de doença, isto se forem melhoradas as políticas de gestão do saneamento básico na capital angolana. Acúmulo de lixo de uma extremidade à outra é o que se verifica atualmente na vala de drenagem da Kamushima, no município da Samba. Os moradores que queixam-se da falta de contentores no bairro dizem que o atual cenário constitui uma ameaça à saúde pública em função das doenças oriundas do lixo, como é o caso da cólera. E nós aqui sofremos danos desta vala. Está muito mal. Precisamos do ministro, o governador daqui, que é ele que move isso, porque está mesmo mal. Essas doenças que está dia a dia aqui. É bastante preocupante porque, sobretudo porque nós temos aqui N pontos na qual acho que deveria se pôr contentores, não é? E não temos isso. Tanto é que já se fez na altura, quando a administradora Maria Elisa Pedreira teve cá, já reunimos com ela, já veio fazer vistoria, porque eu resido mesmo aqui próximo,
já veio fazer vistoria, já criamos um plano de intervenção aqui no nosso bairro, mas infelizmente nada se fez. A população, segundo Nsauavinga Batista, também não tem colaborado muito para manter a limpeza do bairro ao depositar o lixo na vala e por isso defende a adoção de medidas disciplinares por parte da administração municipal. Acredito que se o nosso governo adotar medidas de punição para as pessoas que deitam lixo em locais impróprios, nós teremos uma sociedade muito limpa. Porque notamos, o pessoal sai e deita o lixo na praia. Se eu, enquanto tutor, o responsável máximo, o administrador do bairro ou do município, adotar a medida de que quem for apanhado a deitar lixo em local impróprio tenha uma punição, nem que for pelo menos 24 horas de cadeia e uma multa de 10 mil kwanzas, por exemplo, acredito que as pessoas vão ter muito receio de fazer. Se houver um trabalho de sensibilização, moralização e depois acompanhar com os materiais para fazer a higienização do município, vamos ter uma Camochiba muito mais limpa. Limpeza esta que, na visão do morador de Kefimuila, passa pela criação de mais empresas de saneamento, dada a densidade populacional que reside na capital do país. A questão de saneamento básico está a ser muito difícil, porque a cidade de Luanda é a questão, o problema máximo é a questão de muita população na cidade de Luanda. Então, o fator de ter muita população na cidade de Luanda, então o Estado tem uma obrigação, principalmente o governo provincial de Luanda, tem uma obrigação de criar mais empresas que tem a ver a questão de saneamento básico. E o especialista em saúde pública, Eliseu Chilo, entende que a transição de estação meteorológica pode facilitar na redução de casos de cólera, caso sejam melhoradas as políticas de saneamento básico em Luanda. A gente está numa situação de transição de estação. Saímos da estação chuvosa, estamos a entrar na estação seca, que o pico da incidência dos casos de cólera podem ter tendência de diminuir, mas ainda assim devemos fazer um esforço de saneamento. O determinante de saúde que deve ser reforçado também é a distribuição da água potável, porque muitas das vezes a água sai diretamente da fonte e os munícipes consomem diretamente sem fazer um prévio tratamento. A par da zona da Camochiba, no município da Samba, os bairros da Boa Esperança, em Cacoaco, e Golfo 2, no Quilamba-Quiacho, segundo alguns munícipes que preferiram não gravar entrevista, estão entre os que mais produzem lixo em Luanda. O presidente da República e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, orienta a reunião com os representantes de instituições financeiras multilaterais africanas. O Alberto Capitão está no local e tem mais detalhes. Alberto Capitão, boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde a quem nos acompanha. Na verdade, esta reunião que juntou o Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, e também CEOs de várias organizações financeiras multilaterais do continente africano, já terminou há cerca de 5 minutos e teve a duração de aproximadamente 2 horas. Foi fundamentada na necessidade de a União Africana com os seus parceiros encontrarem meios para o financiamento de projetos que visam a construção e melhoria das infraestruturas do continente africano. Infraestruturas que passam por vias de comunicação, falamos aqui de estradas, autoestradas, mas também infraestruturas no domínio da energia e águas. Por isso mesmo, o Presidente da República esteve acompanhado do Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, da Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, ainda o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, e secretários do seu gabinete. Ora, na abertura desta reunião, o Presidente da República, João Lourenço, que é também Presidente em exercício da União Africana, disse que convidou estes empresários e responsáveis de organizações financeiras para juntos encontrarem os melhores caminhos que visam financiamento de projetos que têm que ver com a construção e melhoria das infraestruturas no continente africano. Vamos ouvir. A ausência ou fragilidade das infraestruturas constitui um dos maiores obstáculos ao progresso no continente africano e é por isso que esta reunião tem um caráter
tão estratégico e representa um sinal claro de que a África está pronta para assumir o controle do seu destino através de soluções africanas para os desafios do nosso continente. O objetivo desta reunião estratégica é obter dos membros da Aliança propostas concretas sobre a estruturação e gestão do fundo, a estratégia de mobilização de recursos, os mecanismos complementares às instituições financeiras existentes e o modelo de colaboração entre a AUDA-NEPAD e a Aliança das Instituições Financeiras Africanas. Falar de um continente que enfrenta ainda muitos desafios, desde os conflitos armados, a busca pela paz, mas, de acordo com o presidente da União Africana, a grande preocupação, e de resto é aquilo que prometeu no seu mandato, tem mesmo a ver com o desenvolvimento do continente, desenvolvimento este que passa por construção e capacitação de quadros e também construção de infraestruturas variadas. Por isso mesmo, Angola, na qualidade de presidente em exercício da União Africana, vai, em outubro deste ano, realizar uma cimeira que tem a ver com a busca de financiamentos para a construção de infraestruturas no continente. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para informar que iremos organizar em conjunto com a AUDA-NEPAD a terceira cimeira sobre financiamento de infraestruturas em África, que decorrerá em outubro deste ano aqui em Luanda, e gostaríamos de ter o suporte das vossas prestigiadas instituições na identificação de projetos estruturantes com potencial para acelerar o desenvolvimento sustentável e integrado do continente e a estruturação dos respectivos financiamentos. Nesta sessão de trabalho, almejamos poder aproveitar a experiência de cada participante e colhermos os melhores contributos para o alcance dos objetivos desta reunião. A reunião que foi orientada pelo presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, que em fevereiro deste ano assumiu a liderança do continente berço, tendo-se comprometido em trabalhar e buscar financiamentos para a construção de infraestruturas, visando desta forma o desenvolvimento do continente africano. Esta reunião, como já aqui fizemos menção, juntou mais de 10 líderes de instituições financeiras multilaterais do continente africano e já terminou há cerca de 5 minutos. Depois, ao que sabemos é que vai ser feita uma comunicação para como que um resumo daquilo que foi este encontro, que depois do discurso da abertura do presidente João Lourenço decorreu a porta fechada. É por esta altura então o ponto de situação que podemos levar até a nossa audiência a partir do Palácio da Cidade Alta, aqui onde nos despedimos com os cumprimentos do Josué Massuaco e do Alberto Capitão. Muito boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde, Alberto Capitão, e continuação de um ótimo trabalho. É lançado amanhã no auditório Maria do Carmo Medina, da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, a obra Estudos sobre Contratos de Distribuição Comercial. O livro, no caso, tem a coautoria de 5 pesquisadores, foi coordenado por Joaquim de Oliveira e Pedro Filipe. E para saber mais sobre esta obra, está connosco o coordenador Joaquim Marcos de Oliveira. Boa tarde, bem-vindo a Hoje Notícias. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Sr. Joaquim, a questão contratual na vertente do comércio é pouco abordada em Angola. Será que foi o que motivou a obra deste livro? Não. Eu peço desculpas por começar por dizer não, mas não. É fundamentalmente um objetivo académico. Eu explico rapidamente. Este livro foi escrito por aqueles que eu considero, tendo sido todos eles meus alunos, aqueles que foram os melhores alunos da disciplina que eu dou no mestrado Jurídico Empresariais. Certo. Ou seja, trata da publicação dos 8 melhores relatórios, mais um artigo do meu assistente, que é o Pedro José Filipe. De uma forma assim, muito resumidamente, o que é que encontramos exatamente neste livro? Encontramos artigos diversos sobre os 3 principais contratos de distribuição comercial que
temos no nosso regime jurídico, a saber, os contratos de agência, os contratos de franquia e os contratos de concessão comercial. Quais são, de uma forma geral, as maiores dificuldades no setor comercial quando se estabelece uma relação contratual? A confiança, sobretudo. A confiança do cliente relativamente ao fornecedor de serviços. E porquê? Porquê que existe esta dificuldade? É uma boa pergunta. Provavelmente porque o cliente é muitas vezes enganado. O cliente, ou seja, aquele a quem o serviço é prestado, muitas vezes, como se costuma dizer, compra gato por lebre. E o que fazer para estabelecer esta confiança? Informar com verdade e demonstrar que quando as pessoas pretendem enganar os clientes, portanto, aqueles que procuram os serviços dos comerciantes, dão-se mal. Portanto, é preciso demonstrar isso. Pelas demandas atuais do comércio no país, há necessidade de revisão de leis, de normas ou conceitos? Muito pouco. Diria que há mais a necessidade de dar a conhecer o que existe, que já é muito bom. E o que é que fazemos para que as pessoas tenham conhecimento destas leis e conceitos? Continuarmos a fazer isto, escrevermos e publicarmos. Este livro, Sr. Joaquim, está direcionado a quem? Fundamentalmente aqueles que nós chamamos os profissionais do direito, desde os próprios julgadores, portanto, aqueles que julgam, que são os juízes, os magistrados do Ministério Público, que também acompanham o julgamento, mas fundamentalmente a academia. Vamos falar um pouco mais sobre, já para terminar esta nossa conversa, será lançado amanhã este livro. A que horas? Já sabemos o local, a que horas? Às 10 horas, e este livro já é seu. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Assim eu conheço mais um pouco sobre a distribuição comercial e os contratos. E vai servir, e aplicando agora o contrato de distribuição comercial, vai servir de nosso agente para publicar, para divulgar o nosso livro. Sr. Joaquim, eu vou agradecer a sua presença aqui no Hoje Notícias. Obrigada por este esclarecimento e auguramos que amanhã, no lançamento, esteja muita gente à procura deste livro. E contamos com vocês. Muito obrigado. O mercado segurador cresceu no primeiro trimestre deste ano, 16% para 146 mil milhões de kwanzas, face aos 125 mil milhões arrecadados no mesmo período de 2024. Este é o segundo ano consecutivo que os prémios do mercado segurador voltaram a crescer. Segundo as autoridades, o ramo da saúde, com 35%, continua a ser o que mais contribuiu para a arrecadação de receitas no setor. Os dados foram apresentados nesta terça-feira pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG. Este crescimento do setor segurador foi impulsionado por 4 principais ramos, sendo saúde, petroquímica, acidentes de trabalho e automóvel, segundo César Marcelino, da ARSEG. O primeiro e o mais representativo é o seguro de saúde, tendo sido responsável por ter pouco mais de 35% do total de toda a produção arrecadada. Foi seguido do ramo petroquímico, seguido do ramo acidentes de trabalho e, por fim, do ramo automóvel. Os 4 em conjunto representam exatos 70% de toda a produção arrecadada em termos de receitas brutas para o setor de seguros. Relativamente aos fundos de pensões, este setor cresceu 40%, já que arrecadou mais de 46 mil milhões de kwanzas, segundo indica o relatório da ARSEG. De acordo com César Marcelino, o ramo velhice é o que mais contribuiu. Os fundos de pensões são constituídos como instrumentos de fomento à reforma complementar. Assim sendo, os mesmos, a bom rigor, salvo exceções, são utilizados a quando da transição à reforma. E em 100% de todos os benefícios pagos pelos fundos de pensões durante o primeiro trimestre de 2025, 88% tiveram que ver exclusivamente com benefícios pagos em função de reforma. Durante a apresentação do relatório de balanço do primeiro trimestre deste ano, o responsável ressaltou o impacto das seguradoras na vida das pessoas. 66% tiveram que ver com o ramo saúde. Dito de outra forma,
as seguradoras garantiram aos angolanos acesso a cuidados médicos e medicamentosos em função daquilo que foram os contratos de seguros relacionados à saúde. São visíveis os resultados do programa de reordenamento do comércio em algumas zonas de Luanda, do São Paulo, Calemba 2 e Vila de Cacoaco. Mas em outros lugares, como hoje a renda, por exemplo, a venda em locais impróprios continua. As vendedoras insistem em não aderir aos espaços criados para sua acomodação. É visível em várias zonas da cidade capital que o reordenamento do comércio já é uma realidade, como por exemplo na zona do São Paulo e Calemba 2, as zungueiras já não se fazem em ruas como no passado a comercializarem os seus produtos de forma desordenada em passeios e estradas, com todos os possíveis riscos que se corre. E em contrapartida, os fiscais também fazem ronda de formas a inibir as vendedoras com risco de reter os produtos em causa, como disse Edu Mabiala e Sara Chitula. Então, de parabéns à fiscalização e o governo provincial, porque agora já consegues se deslocar normalmente. Antes, aqui para você se deslocar, era muita confusão e agora consegues fazer as suas compras com as maneiras possíveis. Eu acho que tem que continuar a fazer o que fizeram aqui no São Paulo, como a Vila de Cacoaco e na Vila de Viana. E também precisam de fazer um trabalho como tem feito aqui. A medida é viável, esperamos que continue assim para os outros mercados também, porque assim facilitou bastante na circulação do pessoal que não era comerciante, porque antes era uma confusão aqui no mercado de São Paulo, mas que agora a medida foi tomada. Para os mercados construídos recentemente, a ocupação é tímida por parte das vendedoras, porque dizem que no mercado não há cliente e nas ruas, mesmo com as corridas de escais, a rentabilidade é bem melhor. Nós vendemos aqui no Talatona. Então, quando nos dão uma praça, nos dão nesse lado, porque é Quilambaquias. Chega no Quilambaquias, nós nos juntamos, aí perdemos o lugar. Então, preferimos ficar aqui na estrada só para nos correr. Ele rende quando estamos a sentar. Quando estamos na corrida, não tem rendimento, porque esse momento que estou aqui sentado, ainda nem vendi nem nada. Mas se estamos a sentar, ainda vem um, dois, três, não farta. Agora, nesse momento, todo dia, nem um 5, nem um 10, até a tarde, os fiscais saem 18, 19 e 20, não temos como. Já na zona do Hoje e a Renda, é conhecida como a Zona Vermelha, onde o comércio desordenado constitui uma realidade e os ambulantes reconhecem que não se deve apenas atribuir a culpa ao governo, mas sim a eles mesmos pela sua teimosia e dizem também não haver espaço suficiente no único mercado existente. Por vezes as pessoas se falam mal do governo ou dos fiscais, mas o que eu estou a dizer é que as senhoras que estão a vender aqui ou os senhores que vendem aqui ambulantemente tinham que arranjar um espaço ou estarem num limite onde a fiscalização lhes põe, porque noutra hora as pessoas falam mal, governo é governo, às vezes mesmo eles que se comportam assim, porque a fiscalização diz, olha, o vosso limite é aqui, não podem passar esse limite. Então quando eles passam, a fiscalização às vezes se comporta mal. Se a administração local conseguir criar mais mercado formal, acho que os ambulantes sairiam da rua, iriam sinceramente nos seus mercados, nos seus devidos lugares, nas suas bancadas, fazer o seu negócio normalmente. Mais de 15 mil crianças estão fora do sistema de ensino na província do Namibe por escassez de escola. O vice-governador para o setor político, social e econômico considera o número preocupante para as autoridades locais, que dizem estar a trabalhar para inverter o quadro. Mais de 15 mil crianças estão fora do sistema de ensino na província do Namibe por escassez de escolas. O vice-governador para o setor político, social e econômico considera o número preocupante e garante que as autoridades locais estão a trabalhar para inverter o quadro. A província conta atualmente com 210 escolas, número que não se... Nós temos estado a trabalhar. A grande necessidade são escolas, mas como sabe, enquanto as escolas não acontecem, nós, numa perspectiva intercalar, estamos a trabalhar com algumas iniciativas locais
para albergar o máximo de crianças que ainda se encontram fora do sistema de ensino. O governante realça que, para além das novas escolas, a província precisa igualmente de mais professores, já que, atualmente, o setor conta com cerca de 8.000 profissionais, mais de 6.000 dos quais são docentes. Nós precisamos ainda, não só muitas escolas, como também muitos professores. Mas, obviamente, vamos encontrando outras soluções que, não sendo as ideais, concorrem para que minimizemos os impactos desses desafios. Nós temos um efetivo no setor, incluindo já os professores, de aproximadamente 8.500 trabalhadores, aproximadamente. Destes, perto de 6.100 são docentes. E seguimos agora para a primeira pausa deste jornal. O intervalo é curtíssimo, não saia daí. Voltamos a informar no Hoje Notícias. Seja bem-vindo de volta. Aconteceu nesta terça-feira o lançamento da Academia de Economia Azul. Para acompanhar esta atividade está a Edna Firmino, que se encontra na Cefo Pescas. Edna, boa tarde. Que informações trazes sobre este momento que testemunhaste? Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. O lançamento da Academia de Economia Azul Cefo Pescas aconteceu nesta terça-feira e foi feito pela Ministra das Pescas. Hoje acontece o último tema delicado que vai nos dar mais subsídio sobre este momento que estamos aqui a viver. Boa tarde, fala em direto para a TV Girassol. Dá-nos mais subsídios sobre este momento que vocês estão aqui a viver. Boa tarde. Lembrar que começamos ontem com o primeiro ciclo de formação, já no âmbito da Academia Azul do Cefo Pescas. E este ciclo de formação está a tratar sobre a cadeia de valores no setor das pescas, com ênfase para os crimes e vulnerabilidades que ocorrem durante este processo. Okay. Quais são essas vulnerabilidades então? Então, nós encontramos muitas vulnerabilidades nas várias etapas da cadeia de valor, quer a partir, por exemplo, da preparação, não é? Até o momento que as embarcações estão a preparar-se para ir à atividade de pesca. Depois temos ainda os desembarques. Depois dos desembarques temos os outros processos, como, por exemplo, a distribuição, venda, consumo, até o último consumidor final, que é a população. Então, durante este processo, nós encontramos algumas vulnerabilidades, não é? Que muitas das vezes estão à margem da lei ou à margem daquilo que está regulamentado na nossa Lei 6A ou até mesmo nas nossas medidas de gestão. São estes aspectos que nós estamos aqui a discutir, estamos a tratar com os vários parceiros e encontrarmos uma plataforma de entendimento para poder mitigar então estas vulnerabilidades ou estes crimes na cadeia de valores. Okay. Diretora, esta formação, esta sessão formativa é dirigida a quem propriamente? Olha, esta formação é dirigida a todos os parceiros interessados, quer o Ministério das Pescas, quer associações de pescas, o público-alvo também, de geral. Temos aqui a Polícia do Guarda-Fronteira, temos a Marinha, temos, para além, temos os armadores. Então, de uma forma geral, é todos aqueles que intervêm no processo da atividade de pesca, quer para a produção, quer para a proteção, todos eles é um público-alvo. Depois daqui será feito um relatório, já sabem quando é que vai ser lançado, como é que vai ser feito? Então, lembrar que esta sessão formativa está a ser dada pelo escritor das Nações Unidas sobre drogas e crimes. Eles é que estão a formar. O relatório final vai ficar sobre a alçada deles, não é? Tão logo terminemos esta sessão formativa, que vai ser hoje, eles tratarão de elaborar o relatório que vão submeter ao Ministério das Pescas. Okay, muito obrigada. Falava
Doutora Nacional de Pesca e Sal, Fátima Delicado, nós vamos continuar aqui no Cefopescas, no Ramiro, acompanhar esta atividade. Mais dados traremos nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir do Ramiro, despedem-se Miguel Cristóvão, Ediceu Manuel e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna Firmino. Na Assembleia Nacional segue a discussão na especialidade da proposta de lei sobre investigação científica, ou seja, investigação clínica e biomédica. Os deputados voltaram nesta terça-feira a analisar o documento criado na perspectiva de regulamentar os princípios e regras básicas da investigação em saúde. No segundo dia da discussão na especialidade, a proposta de lei sobre investigação clínica e biomédica voltou a não passar pelo crivo dos deputados. À semelhança do primeiro, nesta terça-feira, a sessão foi marcada por acesos debates. Debates que, segundo a Ministra da Saúde, foram produtivos, acreditando mesmo que o diploma vai merecer o beneplácito dos deputados na quarta-feira. Nós estamos muito confiantes de que amanhã, neste trabalho interativo em conjunto com Suas Excelências, deputados da Assembleia Nacional, nós vamos aprovar a lei. Uma lei que, quando for aprovada, vai permitir ao país definir as regras para a investigação biomédica e clínica. E a sua implementação vai ser assegurada por diferentes órgãos. Nós temos ali vários atores. Temos as comissões de ética institucionais, temos a Comissão de Ética Nacional, temos o nosso INIS, Instituto de Investigação em Ciências de Saúde, e temos a ARMED, cada um na cadeia desempenha o seu papel. A ministra assegurou que estudos moleculares já são uma realidade em Angola, sinalizando que a meta do Executivo é avançar com a investigação em seres humanos, facto que só será concretizado com a aprovação da referida proposta de lei. Isto tem sido feito até mesmo nas universidades. As monografias são investigação científica, principalmente na área de medicina, em que nós não usamos humanos, mas usamos amostras de sangue, amostras biológicas, podemos assim dizer. Temos feito muitos estudos de base epidemiológica, mesmo nas monografias, nas teses de doutoramento. O Ministério da Saúde também faz, o nosso Instituto de Investigação em Ciências de Saúde, Direção Nacional de Saúde Pública, os hospitais. Portanto, há muitas entidades que investigam. Agora, investigação com seres humanos é que ainda não, e é por isso que estamos à espera da lei. A proposta de lei sobre investigação clínica e biomédica pretende aliar, segundo o Executivo, a realização de ensaios clínicos e da investigação biomédica às mais recentes normas internacionais de que Angola é parte. O debate na especialidade prossegue amanhã na Assembleia Nacional. A Central de Compras e Aprovisionamento de Medicamentos e Meios Médicos foi reforçada com novos equipamentos em ato orientado nesta terça-feira pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. São mais de 20 ambulâncias, uma doação dos Emirados Árabes Unidos. São cerca de 25 ambulâncias doadas ao país pelos Emirados Árabes Unidos. Para a Ministra da Saúde, doutora Sílvia Lutucuta, este gesto solidário surge num momento oportuno, atendendo ao interesse do setor no melhoramento dos serviços de saúde nas comunidades. Cada uma destas ambulâncias é recebida com esperança, comprometimento, satisfação para poder prestar o socorro atempado, ultrapassando os obstáculos e a distância, os hospitais e o cidadão que carece desta assistência pré-hospitalar. Estes meios que cá estão, podemos com maior precisão dizer que servirão para auxiliar a salvar vidas, a apoiar as famílias que carecem dessa ajuda. Segundo a governante, as 21 províncias vão beneficiar deste meio. Todas as províncias vão receber um pedaço desta doação. Alguns municípios ou unidades sanitárias de referência a nível nacional, principalmente, não digo do nível terciário, mas falamos do nível secundário. Por exemplo, aqui em Luanda ainda temos hospitais provinciais, hospitais gerais,
com uma pressão assistencial muito grande e que ainda têm dificuldade na referência e contra-referência. É claro que com o meio de transporte atempado e seguro para os nossos pacientes, vamos garantir uma melhor assistência pré-hospitalar e desta forma também ajudarmos na redução da mortalidade dos nossos utentes. A ministra garantiu que o projeto de distribuição das 300 ambulâncias caminha a bom porto. Nós estamos praticamente no fim. Já recebemos quase todas, já fizemos várias, pelo menos 2 rondas de distribuição e ainda tivemos uma ronda para aquelas províncias do leste, novas províncias, portanto já têm todos os seus municípios, já têm ambulâncias e vamos continuar a distribuir. Algumas delas são para o INEMA, que são as de suporte avançado, são preferencialmente para o INEMA e hospitais de nível terciário e as outras ainda recebemos recentemente mais algumas deste pacote francês, recebemos mais algumas e ainda esta semana, se tudo correr bem, vamos fazer uma grande distribuição de ambulâncias. Este valioso presente oferecido por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, ao governo e ao povo amigo da República de Angola, é uma expressão sincera da força e da excelência dessas relações entre os dois países amigos. É momento do desporto aqui no Hoje Notícias. Angola está no grupo D da Zona Africana de Apuramento ao Mundial de Basquete no Catar de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027. O sorteio da 20ª edição do Mundial de Basquete, realizado nesta terça-feira em Doha, capital do Catar, colocou Angola no grupo D da Zona Africana, ao lado do Mali, Uganda e Egito. O grupo A é formado pelos Camarões, Sudão do Sul, Líbia e Cabo Verde. O grupo B emparceirado pelo Senegal, Congo Democrático, Madagascar e Côte d'Ivoire. E o grupo C constituído pela Nigéria, Ruanda, Guiné e Tunísia. As eliminatórias vão decorrer de novembro deste ano a março de 2027. O modelo de disputa é de todos contra todos a 2 voltas na primeira fase. Apuram-se para outra etapa os 3 primeiros de cada grupo, que formam mais 2 séries, denominadas E e F. Estes grupos serão compostos por 6 seleções cada, qualificando-se para o Mundial os 2 primeiros de cada grupo, além do melhor terceiro. Tal como aconteceu nas 2 últimas Copas, a África terá 5 representantes no Mundial Qatar 2027. A Angola tem 9 participações em mundiais de basquete. A primeira foi em 1986 em Espanha e a 9ª e última até o momento aconteceu na edição passada em 2023 nas Filipinas, Japão e Indonésia. O nosso país ficou na 26ª posição entre 32 países. Realço que a melhor performance do 5 nacional foi o 9º lugar no Mundial 2006 no Japão. O Interclube venceu o 1º de agosto por 87-84 no terceiro jogo das meias-finais do Unitel Basket e lidera a Série A por 2-1. Os militares entraram como se estivessem a jogar no seu quartel, aplicando já uma porretada no primeiro quarto. Nos primeiros minutos, uma vantagem de 9 pontos e smash de Milton Valente para levantar o público, vencendo por parcial de 24-17. No segundo, 23-27 foi o resultado, novamente a favor dos militares. 40-51 registava o placar ao intervalo com a liderança do 1º de agosto. Para piorar, o craque Carlos Moraes do Interclube saiu lesionado. 22-15 no terceiro, valeu para os polícias e 25-18 no último período. E foi mesmo nesta que, mesmo com a baixa, o Interclube soube se encontrar e ir atrás do resultado, passando pela primeira vez à frente no placar. 87-84 foi o resultado final. Nazaré Dingonou mostrou que o fator consistência nos últimos minutos falou mais alto. Nós já o dissemos, nós precisamos de consistência. E nós, infelizmente, hoje não tivemos consistência, não tivemos a calma necessária e o discernimento no momento apropriado para nós fecharmos o jogo. Então, quando for assim, não resta os jogadores perceber e, se for o caso, nós
vamos ter uma oportunidade de equilibrar a próxima partida, vencê-la e nos prepararmos para acabar com força. Então, cabe a nós, tudo isso depende de nós. Já no lado do Interclube, o coach Ricardo Rodrigues esteve feliz com os seus pupilos, demonstrando que ainda não está nada vencido. Olha, primeiramente, parabenizar o 1º de agosto pela qualidade que deu ao jogo. Parabenizar também os nossos jogadores por não terem desistido. Foi um jogo muito difícil, como vocês puderam observar. Tivemos que mudar a mentalidade dos jovens. O jogo passado, nós dissemos que foi um jogo impróprio para aquilo que nós somos como equipe. Produzimos 16 pontos na segunda parte toda, 6 no terceiro, 10 no quarto. É anormal para nós. Nós sabíamos que o jogo podia ser difícil hoje, mas preparámos-nos mentalmente e conseguimos a vitória. Isso é que é o mais importante. Neste duelo, o base do Interclube, Raimer Santana, foi o mais destacado, sendo o MVP com 22 pontos. O Petro de Luanda conquistou nesta terça-feira a sua 20ª Supertaça Africana em handball sénior feminino ao bater o Al-Ahly do Egito por 25-14. O conjunto angolano Petro de Luanda voltou a espalhar o perfume do handball do nosso país ao conquistar a 32ª edição da prova continental de clubes que decorreu no Cairo, Egito. As angolanas brilharam frente às egípcias do Al-Ahly, a quem venceram por 11 golos de diferença no marcador. O Petro de Luanda, que entrou focada na prova para conquistar a competição, já vencia o intervalo por 9-5. As donas da casa, as comandadas de Luís Chave, conhecem bem esta adversária, pois na última edição da Taça dos Clubes Campeões, as angolanas precisaram de 2 prolongamentos para conseguirem o título. Nesta final, as coisas foram diferentes para o Petro de Luanda, que não permitiu que as senhoras das pirâmides mostrassem alguma réplica no encontro, com golos atrás de golos. No final, 25-14 foi o resultado que permitiu ao Petro de Luanda a primeira conquista da época sobre a égide da Confederação Africana e cimentar a hegemonia no continente com agora 20 títulos desta prova. A experiente guarda-redes angolana, Teresa Almeida Bá, foi a melhor unidade em campo ao protagonizar várias defesas para a frustração do público egípcio presente no pavilhão. A vitória do Petro de Luanda. O mês de maio é marcado pela institucionalização por parte da Unesco do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Para saudar a data, a Embaixada de Angola na Austrália celebrou o Dia Mundial da CPLP na cidade de Canberra. Participaram no evento as embaixadas de Angola, Brasil, Portugal e Timor-Leste. O evento realizou-se na Embaixada do Brasil e contou com a participação do corpo diplomático acreditado na comunidade da Austrália, autoridades locais, representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio, cidadãos dos países da CPLP residentes na Austrália, comunidade empresarial e público em geral. O embaixador de Angola na comunidade da Austrália, António Lovoalo de Carvalho, destacou que Angola é o segundo país no mundo com o maior número de falantes da língua portuguesa, com 36 milhões de falantes, superado apenas pelo Brasil. Existem previsões para que até o ano de 2050 a população de falantes de língua portuguesa atinja a cifra de 318 milhões de falantes, com 85 milhões apenas em África, o que permitirá à língua portuguesa manter-se no top 5, ou seja, no top 5 das línguas maternas mais faladas em todo o mundo. A apresentação do Programa de Expansão e Modernização do Setor dos Transportes e Logísticas dominou mais uma sessão temática que teve lugar nesta terça-feira no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, aqui em Luanda. O momento foi presidido pelo secretário de Estado para a Comunicação Social. No âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento, Rui Carreira apresentou em síntese os planos para a expansão e modernização do setor dos transportes, desde o estado atual, os desafios e as perspectivas do setor dos transportes no país. Na sua abordagem, além de outras, o secretário de Estado para os setores da aviação civil e marítimo e portuário fez saber sobre a reconstrução e requalificação de alguns troços rodoviários para o melhoramento da circulação de pessoas e bens.
modernização e reabilitação do caminho de ferro de Luanda no troço Zenza-Kakuzo. Portanto, está a ser feito trabalho de desminagem, estudo de impacto ambiental e social e, obviamente, aguardando também para a conclusão das condições procedentes para o financiamento. A construção do troço ferroviário Luena-Saurimo é um troço novo, portanto, vai ser construído ex-novo, portanto, também ainda está numa fase muito embrionária, esperando a conclusão das condições procedentes para o financiamento. O mesmo se diz do metro de superfície de Luanda e também para a construção de 5 passagens superiores ao longo do caminho de ferro de Luanda. Quanto à logística no setor dos transportes, o secretário de Estado avançou que se prevê a construção de 3 plataformas logísticas. 6 plataformas logísticas previstas, temos 2 ali ao norte, uma no Soio, outra no Luvo, província do Zaire, mais cá para baixo, na localidade de Lombe, aproveitando o caminho de ferro de Luanda, isto na província de Malange. Mais a sul, o caminho de ferro de Benguela, com 2 plataformas logísticas, uma na Kaala, província do Ambo, e outra no Luau, agora Mochico Leste. E cá a sul, aproveitando o caminho de ferro de Moçambique, a plataforma logística de Arimba, na província da Huila. Outro assunto que também careceu a atenção foi a autossustentabilidade do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. 15 milhões de passageiros ano é a capacidade máxima do aeroporto. É preciso que a gestão do aeroporto seja feita de forma eficiente, é preciso que se apliquem taxas com alguma razoabilidade, que se criem serviços em torno do aeroporto de modo a atrair investidores, atrair pessoas que queiram fazer comércio naquilo que nós chamamos o lado terra do aeroporto. Portanto, reconhecendo a importância do desenvolvimento do capital humano para o alavancar do setor, há em carteira uma especial atenção para os jovens. Está o plano de assegurar a participação de 26% de jovens entre os 18 e 35 anos no total da força de trabalho dos órgãos e empresas públicas do setor. Portanto, há este plano de integração da juventude. É preciso que a juventude se empenhe, é preciso que a juventude concorra. Quando falo empenho, que se empenhe significa formar-se. Além dos secretários de Estado, estiveram presentes nesta 39ª sessão temática, que é realizada com uma periodicidade semanal ou quinzenal, responsáveis dos 2 ministérios, a saber, das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social e dos transportes, jornalistas de órgãos locais e correspondentes de órgãos estrangeiros. E seguimos agora para mais uma pequena pausa. Volte connosco. Hoje, notícias de volta. O Fundo Monetário Internacional afirmou que a escalada do conflito na RDC prejudicou as finanças do país. A instituição aponta algumas medidas que impulsionaram o cenário. Confira a seguir o compacto na atualidade internacional. Depois do avanço sem precedentes do M23, marcado pela tomada de regiões importantes do país, como Goma e Bukavu, atitudes como o fecho de escritórios de arrecadação de receitas nas regiões controladas e medidas para aliviar o custo de vida, isentando produtos alimentares básicos de taxas alfandegárias e imposto, levaram a um déficit de receita, prejudicando as finanças públicas, segundo a instituição de Bretton Woods. Por via de um comunicado, a instituição financeira referiu que os elevados gastos com a segurança também pressionaram o orçamento da República Democrática do Congo, quando, em março deste ano, o Ministério das Finanças anunciou que estava do Congo sob a sua linha de crédito estendida. A instituição disse que o programa ajudaria a salvaguardar a sustentabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que permitiria espaço fiscal adequado para as necessidades urgentes de segurança e humanitárias. O Departamento de Justiça norte-americano vai rever os indultos concedidos pelo ex-presidente Joe Biden ao deixar a Casa Branca. Entre os que beneficiaram do indulto, familiares de Biden e responsáveis dos serviços de saúde e das Forças Armadas.
A medida terá sido tomada para proteger os beneficiários de qualquer retaliação de Trump. Ed Martin Jr. terá a responsabilidade de revisar os indultos e disse que a Procuradoria já está, sob sua liderança, a analisar algumas das condutas em torno dos perdões da Casa Branca de Biden. Martin Jr. disse ainda que será também diretor de um grupo para investigar os trabalhos do ex-conselheiro especial Jake Smith, que liderou os 2 processos federais contra Trump, que foram abandonados. Alvo de Martin serão também outros casos que os republicanos alegam ser ataques injustos aos conservadores por parte da administração de Biden. Morreu nesta terça-feira, aos 89 anos, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, vítima de doença prolongada. Mujica lutava contra um cancro de esôfago diagnosticado em 2024 e cujo tratamento suspendeu em janeiro deste ano. O ex-presidente uruguaio havia explicado que o câncer espalhou-se e que não seguiria o tratamento, pedindo aos médicos que não o fizessem sofrer em vão em função da sua idade. Vários líderes mundiais lamentaram a morte de Mujica, amplamente conhecido como um homem simples, que optou por viver sem luxos, mesmo depois de assumir a presidência do Uruguai. E hoje ficamos por aqui, fazemos votos que tenham uma excelente quarta-feira. Outras informações você acompanha no Girassol Jornal. Logo mais, boa tarde.